Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou estar explicando um pouco a respeito de funis gamificados, não apenas a teoria, como também vou mostrar na prática um funil que eu fiz, que eu estou rodando e que está colocando uma graninha boa aí no meu bolso. Eu vou estar explicando cada detalhe, cada etapa desse funil para vocês, né? Desde a idealização até o processo de criação e colocar para rodar. Então esse funil ele começa na etapa 1, que é a inicialização da jornada. Essa daqui vai ser a tela que o seu usuário, né, que o seu lead vai ver após clicar no criativo. Ou seja, ele está no anúncio, eu estou rodando isso aqui com Direct Response no Meta Ads, né, no famoso Facebook Ads. E aí o usuário clica em Saiba Mais e é jogado diretamente para essa primeira tela aqui, né? Então essa tela ela começa com a headline e a sub-headline. No meu caso, a minha headline ela tem foco em emergência, né, criar um alerta de emergência. Então essa primeira mensagem aqui, que é alerta para pais desesperados, já cria um impacto psicológico imediato e em seguida eu crio uma conexão com esses pais. No meu caso, o meu produto é um kit de artes, então eu preferi seguir por essa linha aqui dos filhos mal criados, né? De dizer que esse kit de artes, que esse kit de pinturas e tal, ele ajuda na criação dos filhos, né? Na malcriação, a resolver esse problema da malcriação e tal. Então aqui já vem uma headline que segmenta, né? Focando apenas em pais desesperados. Se você é um pai desesperado, você vai ler. Em seguida vem a conexão, mostrando que eu entendo do problema do filho dela. Ou seja, aqui eu faço um alerta, aqui eu mostro que eu entendo do problema e aqui eu mostro que eu posso ter uma solução, que é justamente a segunda etapa, o diagnóstico gratuito, que é essa parte aqui. Teste científico gratuito revela em 3 minutos qual o nível de risco emocional do seu filho. Por que que eu deixei explícito que é o gratuito? Primeiro, essa oferta aqui ela já está sendo muito clonada, ou seja, eu já clonei ela de alguém, essa pessoa provavelmente clonou de outras pessoas. E geral do mercado sabe que essa é uma oferta que sempre está rodando. Esse negócio de kit de artes para crianças e tal, kit de pintura, sempre vai estar rodando, sempre vai ter muita gente rodando. Então eu preciso criar um diferencial, porque existe a chance do meu público já ter entrado em uma oferta dessas antes, simplesmente visto a landing page e saído. Porque as pessoas que estão rodando essa oferta, elas estão rodando com uma landing page, normalmente, né? Aquela landing page padrão de low ticket, começa com um mockup, tem ali uma parte que mostra o que a pessoa vai receber e tal, umas prints, depoimentos, só que é só isso, entende? Não tem um apelo de copyright tão forte. Então, para criar essa diferenciação, eu resolvi seguir nesse caminho do funil gamificado, mostrando que ela vai receber algo gratuito. Só que depois eu vou mostrar como eu vou transformar esse entregável gratuito em algo pago, né? Como eu vou fazer ela comprar algo por meio da persuasão e do copyright. E aí também nós temos a gamificação imediata, que é uma recompensa explícita, no caso ganhe moedas para resgatar a premiação. Aqui eu já deixei explícito que ela vai ter um teste e esse teste ele vai dar moedas para ela, ele vai dar uma recompensa para ela. Com essa recompensa, ela pode trocar e resgatar, no caso, por um material exclusivo. Isso daqui vocês vão ter que deixar bem destacado. Eu esqueci de falar, mas essa daqui não é a minha página final. Entende? Isso aqui é só o modelo base, é tipo um rascunho, então vocês vão ver alguns erros, alguns bugs, porque eu não estou rodando essa daqui em si, né? Eu já fiz uma parte melhorada dela. Só que ela é suficiente para vocês entenderem todo o processo, né? Todas as perguntas que vocês vão ver aqui, eu estou utilizando na minha. E aí vem uma prova social dinâmica e a CTA explícita, né? Uma prova social eu coloquei essa daqui, é uma prova social que vai aumentando. Na minha tela final ela está muito mais estilizada, é claro. Mas isso aqui é só para dar um detalhe mesmo. Tem a CTA explícita, que é esse botão aqui para iniciar o teste agora. Chamando a pessoa para iniciar o teste, ele fica pulando aqui, né, dando uma atenção maior para o botão. E embaixo tem aqui umas provas sociais bem simples, que na minha tela final também está bem melhorada, né? Eu coloquei uma fotozinha aqui, eu melhorei a copy dos comentários e tal. Mas isso aqui é uma tela bem simples, o início do quiz é a etapa em que você vai pescar aí o seu peixe, você vai pescar o seu usuário para dentro do funil. E aí vamos agora para a segunda etapa, que é onde começa o quiz, né? Onde começam as perguntas. Então, qual é a ideia para o quiz, né? O que eu estou abordando aqui nas minhas perguntas? Vocês vão ver que só são 3 perguntas aqui nesse exemplo, né? No meu funil final tem muito mais perguntas, né? Umas 10 a 12 perguntas no total, e vocês vão entender o porquê. É basicamente um quiz, né? Só que com alguns detalhes psicológicos. O primeiro aqui que eu estou abordando é essa escalada de pontuação, a qual cada pergunta ela revela uma gravidade maior. Ela cria uma agitação progressiva da dor. Mas basicamente o que eu estou fazendo aqui é elevar a consciência desse usuário de forma urgente. Que já começa, ó, seu filho está brincando tranquilo quando você pede para ele guardar os brinquedos. Ele normalmente, aí tem as opções, explode e grita, começa a chorar, ignora você ou fica tristinho, mas obedece. Esse aqui também é um tipo de conexão que eu vou criando com a pessoa. Eu mostro que eu entendo dos problemas que ela está tendo. Ela responde 3 perguntas simples e ela vai ganhando moedas a cada pergunta. O sistema de recompensas, que é as moedas por resposta, ele é extremamente importante e é basicamente a base de todo o funil gamificado, né? A base de toda gamificação é justamente esse sistema de recompensas. Todas as perguntas precisam ser meticulosamente calculadas, né? Elas precisam ser de fato pensadas. Não é colocar só algo aleatório. Você tem que fazer com que essas perguntas gerem essa escada de pontuação, ou seja, eles vão elevando a consciência desse lead, mostrando que
que os filhos deles podem ter um problema, mostrando que isso pode ser algo grave, só que de forma que seja algo participativo, entende? Não é só um perguntas e respostas, que nem um quiz normal. Você tem que pensar de fato nas perguntas que você vai colocar, pensar nas respostas para que a pessoa ela sinta que você entende daquilo, ela sinta que aquilo seja para ela. E aqui tem aquele ponto que eu disse, né, do porquê tem pelo menos 10 perguntas ou até mais. Às vezes eu coloco até bem mais, dependendo do ticket do seu produto. E a cada resposta que ele dá, ele vai gerando um comprometimento maior com você, né? Ele vai investindo mais tempo, ele vai investindo mais energia naquilo. Isso faz com que fique muito mais difícil desse usuário abandonar o quiz, né? Ele não vai simplesmente começar no meio da jornada ele vai sair. Não, ou ele vai sair no começo ou ele vai sair no final, mas durante é muito difícil que ele saia justamente por esse comprometimento que você vai criando, né? Então escolher as perguntas certas é extremamente importante para você criar essa conexão, para que você eleve a consciência desse usuário, para que você mantenha ele investindo o tempo dele naquele quiz, de forma que cria ali uma conexão de perda, né? Um sentido de perda caso ele simplesmente saia e abandone o quiz. Após o quiz, nós temos a etapa 3, aqui é onde a primeira recompensa vai ser iniciada, e no meu caso eu quis aproveitar um pouco mais dessa etapa e implementar também uma espécie de diagnóstico, né? Pelo menos no meu nicho, eu vi que isso faria sentido, né, para minha oferta, mas é algo que você pode facilmente implementar em outras ofertas, como por exemplo uma oferta de emagrecimento, isso aqui vai ter um impacto muito forte também. Então o objetivo desse diagnóstico é causar uma espécie de dor, né, uma espécie de urgência misturada com dor. O lead vai perceber que o filho dele pode ter um problema, eu vou mostrar isso para ele, eu vou mostrar como pode ser esse futuro, né, as causas desse problema, o que pode acontecer, entre outras coisas, e é basicamente essa telazinha aqui. Então já começa com um resultado crítico, né, um nível de risco vermelho crítico. Seu filho está na categoria, e aí tem essa categoria bomba relógio emocional. A partir daqui você vai utilizar dados, você vai expor dados para que esse usuário tome isso como verdade, né, para que você consiga tornar esse diagnóstico algo mais verídico, por exemplo, que são as estatísticas de medo, os percentuais específicos que ampliam consequências futuras, com embasamento de notícias. Eu estou utilizando isso aqui, ó, com esses perigos iminentes sem intervenção. Aqui eu cito uma série de valores e de coisas que podem acontecer com os filhos dessas pessoas. Por exemplo, 89% de chance ele ter ansiedade severa até os 12 anos, 76% de chance ele ter problemas de relacionamento na adolescência, 67% de risco de depressão na idade adulta e assim por diante. Como eu citei, essa página aqui era só um rascunho. Na minha página original, eu adiciono notícias para embasar esses dados, recortes de notícias, prints, entre outras coisas, para que não sejam só dados soltos, né? E aí nós temos uma janela temporal crítica, nesse caso é essa partezinha aqui, ó, tempo crítico, entre 3 a 8 anos, é a janela dourada do desenvolvimento emocional. Após isso, fica 7 vezes mais difícil de reverter esse problema. O objetivo de tudo isso aqui é justamente o de embasar o seu diagnóstico, né? De embasar o que você disse e tornar isso mais verídico, né? Tornar isso mais real. E por isso você utiliza dados numéricos, você utiliza, por exemplo, aqui, eu botei uma janela de idade definida, eu botei valores bem definidos, e é aqui que vem o primeiro ouro, né, do funil gamificado, que é a recompensa imediata. Esse usuário ele vai receber uma recompensa, ele vai resgatar, na verdade, uma recompensa, né? Isso é muito importante, ele não vai ganhar a recompensa. Ele vai resgatar por mérito dele, ou seja, ele respondeu as perguntas, com base nessas perguntas, um diagnóstico foi criado e com base nesse diagnóstico, uma recompensa específica foi gerada para ele. Teoria é isso que ele pensa. É claro, isso aqui não é algo específico, isso aqui é generalista. Todo mundo vai receber essa mesma recompensa, mas o usuário não sabe disso. Ele acredita, você tem que induzir ele a acreditar que essa recompensa foi algo personalizado, foi algo pensado pro caso dele para resolver esse problema aqui que você diagnosticou. E é claro, aqui você pode trabalhar muito mais essa parte aqui, você pode melhorar muito mais a copy, né? Eu coloquei algo bem direto, na minha página final eu melhorei. Aqui você consegue trabalhar muito bem, falando mais sobre a recompensa, falando que ela resolve justamente esse problema aqui, né? Que ela é a solução, que ele não precisa se preocupar e tal. Ele vem, resgata a recompensa. Quando ele clicar aqui em resgatar a recompensa, é muito importante que tenha uma animaçãozinha de ganhando alguma coisa, sabe? Uns confetes na página, um som de brinde, qualquer coisa assim. A questão audiovisual e um funil gamificado é extremamente importante. Ela causa um feedback imediato, ela causa uma liberação de dopamina muito maior na cabeça do seu usuário, né? Você pode pensar, por exemplo, nas roletas, então nos cassinos online, eles sempre utilizam muitos sons, né? Muitas musiquinhas, aquele barulhinho da roleta girando, das cartas saindo. Isso é tudo audiovisual, é tudo psicológico e você tem que aplicar isso também no seu funil. Quando ele resgata a recompensa, as moedas dele têm que sumir. Ele precisa ter essa sensação de que comprou alguma coisa, né? Ele utilizou as moedas que ele ganhou para comprar alguma coisa, para comprar uma solução para o problema dele. Aí ele vem, resgata a recompensa. Aparece aqui, era para aparecer uma notificaçãozinha, né? Um monte de confetes, um barulho de vitória ou qualquer coisa do tipo. E ele chega na tela da segunda etapa do formulário. Essa etapa aqui é onde vai começar de fato a preparação da venda. Até então a gente não citou de forma direta que a gente está vendendo alguma coisa, que a gente vai propor uma solução paga para ele, mas a partir daqui a gente vai começar a desenvolver isso. E as perguntas são escolhidas justamente para causar essa venda de forma sutil, esse desenvolvimento de forma sutil. Então o objetivo dessa etapa é justamente a introdução sutil do investimento. A gente não vai chegar ofertando de forma direta, a gente vai fazer todo um panorama, porque o lead, nesse ponto, ele não é um comprador.
O lead nesse ponto ele é um jogador, ou seja, a gente precisa fazer essa transição psicológica invisível de um jogador para um comprador em potencial. E a primeira pergunta começa com: você já tentou algum método para ajudar seu filho a controlar as emoções? Aqui é uma quebra de objeção prévia, né? A gente está perguntando se ele já tentou alguma coisa e provavelmente ele tentou e não funcionou, ou então ele não tentou nada. Então a gente já se posiciona como uma solução diferente. Aí ele vem, responde e ganha mais 40 moedas. E a segunda pergunta: quanto você gastaria para resolver definitivamente os problemas emocionais de seu filho? Aqui já tem uma escalação do compromisso emocional, né? Como a gente está falando do filho da pessoa, muito provavelmente ela vai responder que gastaria qualquer valor. Claro, isso não é verdade, mas ela provavelmente vai responder isso. E a terceira pergunta: se existisse uma solução garantida que transforma seu filho em 21 dias, você compraria hoje? Perceba que aqui, só na introdução da pergunta, a gente já está deixando implícito o nosso método. Já vai ser o que a gente vai propor na etapa final. E aí, quando ele responder essa última pergunta, é que vem o grande finale, né? A nossa etapa aqui de ouro, que é essa roletinha aqui que eu vou explicar para vocês. Essa roleta é a etapa da aposta final, no caso a etapa 5, a última etapa antes da gente fazer a oferta. Até então, o lead é um jogador e não um comprador. Até então ele também recebeu um bônus gratuito e não precisou pagar por nada além das moedas que ele ganhou respondendo as perguntas. Só que nessa etapa aqui que a gente vai mudar isso tudo. Qual é a ideia por trás dessa roleta? Essa roleta vai ter aqui algumas opções, aqui ela tá bem feinha, né? No meu já tá mais estilizada, mas as opções são a mesma, que é 20% de desconto, 10% de desconto, 60% e o prêmio máximo, que aqui teria que estar mais destacado, né? Ele só tá em amarelo, mas no meu eu coloquei uma bordazinha dourada, um monte de coisa em destaque, né? Para demonstrar que esse é o prêmio máximo, que é o famoso 90% de desconto, mais os 3 bônus gratuitos que tem literalmente em qualquer oferta, né? Aí o usuário clica em girar a roleta, ele vai utilizar as moedas que ele ganhou nessa segunda etapa, né? Lembre-se que até então ele estava zerado, porque ele comprou o bônus, mas ele respondeu mais 3 perguntas e ganhou 40 moedas em cada, ou seja, 120 moedas. Daria a primeira rodada, gastaria 40, na segunda 40 e na terceira que vem a surpresa. Na primeira, ele vai ganhar 20% de desconto, isso aqui é um ponto importante, a sequência é sempre a mesma, ele começa ganhando 20, ele vem, joga de novo e vai ganhar 10% agora. Ele ganha 10% na segunda e na terceira, que é a última rodada, é que vem algo de especial. Perceba que o botão da terceira rodada já está diferente, ou seja, essa seria a última rodada dele, ele só teria moeda para mais essa rodada, e quando ele clicar em jogar a jogada final, é que vai aparecer aqui essa surpresinha. Aqui é onde vem o ouro psicológico dessa roleta. Na última rodada, o usuário vai ter a opção de jogar não só as 40 moedas dele, mas de apostar tudo que ele ganhou até esse momento. Ou seja, ele vai apostar as 40 moedas restantes que ele ainda tem, ele vai apostar os 30% de desconto que ele já ganhou, ou seja, na primeira rodada ele ganhou 20%, na segunda ele ganhou 10%, totalizando os 30%. E ele também vai apostar o kit gratuito que ele já tinha resgatado lá no diagnóstico. Isso daqui é basicamente a liberação de dopamina máxima, né? Ele vai basicamente apostar tudo que ele ganhou. É como se ele estivesse fazendo um all-in com algo que ele sequer tem ainda, né? E aí quando ele clicar em aceitar o desafio, provavelmente você já sabe o que vai acontecer, ele vai girar e ele vai ganhar o bônus máximo, que é justamente os 90% de desconto, mais os 3 bônus. E aí aparece um monte de enfeites aqui, uma musiquinha tocando de fundo, e ele é redirecionado aqui para a página da oferta final. Então acho que nesse ponto já ficou bem perceptível o poder de um funil gamificado em relação a só uma oferta normal. Né, toda a trajetória que esse usuário teve que passar para conquistar esse bônus, ao invés de você simplesmente jogar lá na cara dele na landing page, né, por aqui não, ele teve que passar por toda uma jornada e ele acha que ele ganhou isso com mérito próprio, né, com sorte ou sei lá, destino ou qualquer outra coisa que ele imaginar. Não importa o que ele pensa, né, o importante é que ele compre a nossa oferta. E se ele acha que ele foi abençoado, que foi obra do destino, que ele ganhou essa oferta, que ele ganhou os 90%, perfeito, né, melhor ainda se ele compra muito mais fácil. Mas sem dúvidas, o ponto principal é a consequência da saída, porque esse usuário ele vai sentir que ele perdeu tudo que ele conquistou, ou seja, tudo que ele passou ali naquela jornada. Por isso que eu digo, é importante fazer uma jornada longa, muitas perguntas, você pode adicionar mais recompensas. Aqui o céu é o limite. Quanto maior for essa sensação de ganhos, de jornada, né, quanto mais perguntas ele responder, quanto mais engajado ele estiver, melhor vai ser para você na hora da oferta final, porque essa consequência de saída ela vai ser muito mais forte. E ele sente, ele tem que sentir que se ele sair dessa página sem comprar nada, sem comprar a sua oferta, ele vai ter só perdido tudo aquilo que ele conquistou, toda aquela jornada que ele fez, aquelas perguntas que ele respondeu, aqueles prêmios que ele ganhou, a sorte que ele teve, o destino, por exemplo, foi em vão, porque ele vai simplesmente jogar isso por nada, ele não vai comprar. Ele tem que sentir que está jogando tudo isso fora, que ele está perdendo essa oportunidade. Então esse é um dos funis gamificados que eu estou rodando hoje, para esse meu produto aí que é o pack de artes para criança. Você consegue facilmente adaptar o conceito inteiro desse funil para outros tipos de produtos. O nicho de emagrecimento eu acho que teria muito potencial com um funil desse tipo, porque é um funil que explora a dor do usuário, causa um certo desconforto nele, né? Você tem essa capacidade de causar um certo desconforto, mas também tem a capacidade de entregar uma solução gratuita, manter ele jogando até chegar na parte onde você faz a sua oferta, você expõe a sua oferta de forma que ele sinta que vai perder algo se não comprar ela, né? E tudo isso daqui foi feito com IA, inclusive as copies que eu mostrei aqui agora, todas as copies de cada pergunta foi feita com IA. Essa página aqui, né, toda a página do funil foi feita com Lovable, ou seja, com IA também. E se vocês quiserem que eu ensine detalhadamente a fazer uma copy de um funil gamificado, a criar as páginas com Lovable, com Bolt, qualquer outra IA,
Comentem aí. Eu pretendo trazer vídeo agora todo dia, ensinando alguns hacks com IA, ensinando algumas coisas que eu utilizo nas minhas operações. Então considerem se inscrever aí no canal. Amanhã já vai ter outro vídeo aí ensinando vocês a criarem avatares com IA de forma gratuita para utilizar em criativos do GC, para utilizar em VSL sem ter que pagar nada, totalmente gratuito. E é isso, boa, bora fazer dinheiro. Tamo junto, é nóis.